Que bom ter você aqui. Dizem por todo lado que a gente está na era da polarização, não é? Bolha, algoritmo e uma série de aspectos estruturais que favorecem essa dita polarização. E para combater isso só tem mesmo esse caminho, né? O caminho do estudo. Para ter argumento para o debate, para enfrentar argumentos perversos, mas também o inverso, para entender um pouquinho de como funciona as ideologias, de como as pessoas pensam, qual a lógica do argumento por trás de pessoas que às vezes a gente nem concorda. Para tudo isso é o estudo, o caminho. Então fico muito feliz de ter você aqui, é um ótimo sinal de que está interessado em saber mais, aprender um pouco mais sobre algum tema, né? No caso aqui história, política, na era das redes sociais em que todo mundo acha que é doutor, já sabe tudo e sai por aí expressando de forma convicta as suas opiniões, não é? Bom, eu preciso te falar que a gente vai falar muito aqui sobre política, mas também sobre história. E aí tem um bocado de gente por aí que fala que gosta de política, mas não gosta de história. Ou o inverso. Gosta de história, mas não gosta de política. Não existe isso, tá, gente? Você pode ter interesse em aspectos específicos da política, né? Como o comportamento ali político, eleitoral, as intrigas do jogo político, ou em dados estatísticos, né? O que for. Você pode ter também a curiosidade histórica, saber coisas específicas sobre um certo período histórico, sobre uma sociedade. Mas, no final das contas, o sentido de história é a gente entender o passado para aplicar, para entender também melhor o presente. Então, às vezes as pessoas têm uma memória lá da história do colégio, uma coisa que às vezes não tem a carga crítica, né? Ou às vezes os alunos também ainda não têm a maturidade para entender a importância da história, mas a gente tem que entender isso hoje, né? Que quando a gente fala de história, a gente está falando de política. E quando a gente fala de política, a gente também não pode abrir mão da história. Então, vou apresentar para vocês aqui o Brasil de AAS e já dizer que aqui você vai encontrar muita informação sobre história, sobre política e sobre outras áreas que também são muito importantes, né? O direito, a economia, a sociologia, todas essas disciplinas compõem o conjunto de coisas que a gente precisa para entender o universo da política. E todos esses materiais que você vai encontrar aqui no Brasil de AAS são, na verdade, a reunião de tudo que eu ofereci na internet aí nos últimos anos, né? Em especial 3 cursos que eu estruturei e ofereci inicialmente de forma separada, mas que agora eu estou aqui reunindo para vocês com uma série de bônus, condições especiais, enfim. É um pacotão aqui super atrativo, a ideia é essa, não sei se vai ficar desse jeito por muito tempo, então aproveita, tá bom? Então é o seguinte, no Brasil de AAS você vai ter acesso ao curso História do Brasil a partir de problemas. Esse é o curso com viés mais histórico. Mas como que funciona, né? Vamos falar um pouquinho disso. A gente busca entender grandes temas do Brasil, grandes problemas que atravessaram a história brasileira e como que elas foram se transformando ao longo do tempo. Por exemplo, o problema do desenvolvimento. Hoje a gente fala muito da questão ambiental, né? Se fala em desenvolvimento sustentável, mas o modo como a gente pensa desenvolvimento é consequência de uma série de modos como a gente pensou desenvolvimento antes. Então eu reconstruo a história desse problema. Outro problema, escravidão, racismo, né? Isso é um problema gigante no tamanho e na trajetória que ele possui no Brasil, não é? E assim a gente vai passando por vários temas diferentes, democracia, unidade territorial, colonização, autonomia e assim vai. Perceba então que nessa abordagem eu quase não cito o nome de presidente. Vê como que é diferente, né? Da escola mais tradicional, aquela abordagem mais linear que vai passando por todos os presidentes. Aqui eu evito de personalizar demais, né? É claro que vai acabar aparecendo um Dom Pedro II, um Getúlio Vargas, um JK. É um pouco inevitável que em alguns momentos a gente mencione, né, esses líderes, essas figuras. Mas, de novo, o foco é pensar nos problemas históricos, em como eles foram atravessando a nossa história, como eles foram se transformando também, né? E aí, chegando no período contemporâneo, como que eles estão hoje, como é que a gente lida com isso hoje, as principais referências teóricas também sobre esses temas. E aí, a cada problema, a gente vai e volta no tempo, sem uma cronologia rígida, né? Com essa liberdade, uma abordagem bem diferente de tudo que você já viu por aí, eu tenho certeza. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Pensa comigo.
Uma coisa é simplesmente você falar que tem gente desmatando no centro-oeste brasileiro hoje. Ok, tem mesmo, fato. O que mais que é fato? É crime, tá errado, ponto. Esse é um modo da gente lidar com as coisas, né? É factual, algumas coisas apenas acontecem, ok. Mas e se eu te conto um pouco dessa história e te falo que boa parte dessas pessoas eram, na verdade, grupos de colonos sem terra, vários deles, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lutando pelo acesso à terra, começam a receber a possibilidade de ter um acesso a uma terra na região centro-oeste, que era uma região menos ocupada, e que desde a ditadura militar, enfim, existia uma preocupação de ocupar o interior do Brasil, e que se premiava quem ia, quem desmatava. Eu não quero passar pano, né? Não quero que você tenha essa sensação, mas é justamente a preocupação da gente entender o contexto histórico, os processos históricos, para tirar um pouco essa dicotomia, essa dualidade que é tão forte nas redes sociais. Né? De um lado o bem, do outro o mal e ponto final. Se a gente lidar só com fatos, muitas vezes vai ser assim mesmo. Mas a gente tem que conseguir compreender os processos históricos, os modos de ver o mundo, as razões, mesmo daqueles que a gente não entende muito bem ou que a gente não concorda. E é isso que abre espaço para o diálogo, para a reflexão. Então é para isso que a gente volta na história, né? Para entender melhor, para dar complexidade às coisas e evitar essa história de só reproduzir entendimentos pré-concebidos que estão aí aos montes pelas redes sociais. Bom, essa é a proposta de um dos cursos. O Brasil a partir de problemas, né? A história do Brasil a partir de problemas. A gente teve vários alunos que fizeram, né, vários relatos. Se você olhar aqui na página você vai ver. Vou apenas mencionar alguns aqui, né? A gente tem aí a Karina Drummond dizendo que o curso atendeu às expectativas, né, e ressoa até hoje nas leituras e discussões dela, que o tempo do curso foi bom, que deu para entender bem, fazer as reflexões, pegou as bibliografias, né? A Júlia dizendo que as indicações bibliográficas foram de altíssima qualidade, que foi ótimo assistir às aulas, as gravações também, né? E está aí recomendando o curso para todo mundo. O Vinícius disse que o curso foi uma surpresa positiva, que proporcionou uma reflexão crítica sobre história, os caminhos e acontecimentos seguidos pelo Brasil. A Clara falou que as aulas são uma cutucada no senso crítico, ao mesmo tempo que o material é claro, didático, super atualizado, que o curso é um convite à reflexão, que ela indica para todo mundo. Então tá aí, não sou eu que estou falando, são os alunos também que já fizeram. Recomendo muito que você venha com eles, né? Ouçam aí o que eles estão dizendo. São pessoas reais, tá bom, gente? Na internet tem muita fake news, né? Tem muita gente fantasiando coisas, mas vocês podem procurar eles por aí que vocês vão encontrar e vão confirmar essas impressões aí que eu estou passando para vocês. Não vou me alongar demais, tem outros relatos aqui na página, porque eu preciso falar também dos outros cursos, né? Porque aí se você está aqui vendo o Planalto, o Congresso Nacional e está aí querendo falar, né? Mas Badaró, eu quero a política do Congresso mesmo, né? Quero isso aí, a política dura, os partidos, o sistema político e tal. Pronto, você vai achar isso no outro curso que eu ofereci, agora está tudo aqui dentro do Brasil de AS, que é o Sistema Político e Eleitoral Brasileiro. Parênteses, né? Para quem não sabe, talvez você já tenha visto, até aqui na página mesmo, que embora eu seja um estudioso da história, pesquise, dê aulas sobre história, meu doutorado foi na área de ciência política. Atualmente eu estou como professor no Departamento de Ciência Política da UFMG, então, claro, estudei bastante isso, né, e ofereci vários cursos sobre esses temas também. Obviamente, aqui no Brasil de AS vai ter um material bem rico e extenso sobre o sistema político eleitoral brasileiro. Então aqui também você vai encontrar desde os fundamentos jurídicos políticos do nosso sistema, até análises práticas de como se dá o jogo político, as atribuições, relações entre os poderes, as regras eleitorais, a distribuição de recursos entre partido. É um curso que parte de uma perspectiva mais ampla, teórica, a gente pode falar assim, e vai até a análise do sistema político e eleitoral em funcionamento no Brasil nos anos 90, 2000, a crise da última década. Tem lá uma aula extra, que eu faço uma análise prática das eleições de 2022. Então é um curso que te dá elemento teórico, mas também te dá elemento prático, chega no nível mais micro ali das decisões dos partidos, sobre quem sai candidato, né? É um curso muito rico, que inclusive parte desse curso, né, consta aí de alguns concursos, então é uma preparação que pode ser útil para você sob várias dimensões,
mas eu estou aqui pensando muito na sua formação política, na sua visão de mundo, muito mais do que numa prova ou algum objetivo de curto prazo, assim. Então é isso, para você que quer entender a parte mais dura do sistema político brasileiro, entender o federalismo, o presidencialismo, como seria um parlamentarismo, se a gente mudar da lista aberta para a lista fechada, como que funciona o sistema proporcional e o majoritário, todas essas coisas e muito mais você vai encontrar nesse curso, né? É um resumo, digamos assim, de disciplinas inteiras desses cursos de ciências sociais, ciência política, gestão pública ou áreas afins. E mais uma vez, como tem muita gente enganando aí pela internet, é bom você saber que pessoas de carne e osso fizeram esse curso, né? E estão aí também dando alguns relatos. Você vai encontrar mais aqui na página. Mas veja, por exemplo, o que disse o Eric Camargo. Ele diz que fez o curso, se identificou muito e que tinha um sonho de voltar a estudar. E depois de fazer o curso, começou uma graduação na área. Quando o Eric me mandou essa mensagem, eu fiquei muito tocado, sabe? Assim, porque é isso, na internet as pessoas vendem tudo, falam que vão mudar as vidas das pessoas, e eu não foco nisso, né? Eu espero conseguir mudar a sua vida de alguma forma, né? Se você vier aqui para o Brasil de Aias. Mas eu não foco nisso, eu não estou aqui falando que eu vou mudar a sua vida, né? A ideia é mais simples, vamos aprimorar nossa visão de mundo, vamos entender mais sobre política, né? Vamos ter mais conhecimento, né? Que isso vai te ajudar na sua vida de alguma forma, mas eu não vejo essa aplicação imediata, eu não vendo transformação na vida das pessoas, né? Mas quando aparece algum relato, sim, a gente fica feliz, né? E até emocionado. Então é isso, espero que você também seja tocado aí, que o curso te ajude a expandir os horizontes, como aconteceu com a Eric. A Érica também falou que o curso online, né, deu a ela a comodidade de estudar de casa, né, essa possibilidade, mas sentindo que o professor está perto também, né, que o material é de qualidade, que estava ansiosa para fazer os próximos cursos. O Tiago falou que recebeu mais do que esperava do curso, entendeu bem o sistema político eleitoral brasileiro, gostou muito do material e, mesmo não sendo da área de humanas, né, recomenda para quem tiver interesse em entender um pouco mais desses temas. Esses e vários outros feedbacks você encontra aqui na página também, pode procurar as pessoas, né, buscar aí, trocar uma ideia se tiver na dúvida, mas eu tenho certeza que você também vai ser um dos que vai gostar muito e vai me dar um depoimento aqui depois que fizer o curso. Mas eu preciso falar para vocês do terceiro curso que eu ofereci, que é Lula para além das manchetes. Existe uma série de outros materiais complementares, lives, mini cursos, mas esses são os 3 cursos inteiros, né, mais densos, com uma carga horária maior. Então o terceiro é esse, Lula para além das manchetes. E daí você pode ver o nome e pensar. Você no começo falou que não gostava do personalismo e agora tem aí um curso sobre Lula. É uma contradição isso aí. Pode ser. Vocês têm razão se pensaram nisso, mas é apenas em parte uma contradição, porque na verdade eu uso o Lula mais para resgatar coisas que vão muito além dele, né? Desde a história do sindicalismo brasileiro, né? O trabalhismo, entender o novo sindicalismo que surge no ABC, e aí Lula é um expoente desse novo sindicalismo, pensar questões que envolvem a ditadura civil-militar, né? O crescimento econômico, depois a crise econômica, principalmente nos anos 80. Querendo ou não, eu uso o Lula para falar de processos mais amplos que vão, na verdade, desde antes da ditadura, passam pela ditadura e chega nos anos 80 com a redemocratização, a criação do PT, as centrais sindicais, o MST, enfim, partidos políticos, né, se transformando, os primeiros governos da nova república, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, até chegar nos governos Lula, Dilma, né, enfim, os governos petistas. Então, por mais que haja um foco, sim, em Lula, né, que dá até título ao curso, eu vou além disso, né? A ideia é a gente entender a política brasileira das últimas décadas, ou se quiser, a política brasileira da nova república em especial. Essa república que começa depois da ditadura, com a nova Constituição. Então aí a gente vai entender como que o MDB, depois PMDB, hoje MDB de novo, né? Mas como que foi um partido hegemônico, comandou ali a transição democrática, depois como que o PMDB perdeu isso, né? E aí sobe o PSDB, Fernando Henrique,
a construção do Plano Real, depois o fim do Plano Real e a introdução do que a gente chama de tripé macroeconômico. E aí, claro, um foco maior nos governos de Lula e Dilma, né? Quem não estuda esse tema costuma achar, né, Lula, Dilma, lulopetistas, né, como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, o governo Lula 1 é bem diferente do governo Lula 2, que é ainda mais diferente dos governos Dilma. Então a gente aprofunda bastante, observa dados que revelam o que é que esses governos conseguiram fazer e, claro, o que é que não conseguiram também, né? E assim vamos passando pelos governos, chegamos no impeachment até as últimas eleições de 2022, com a terceira eleição de Lula e os desafios colocados agora nesse novo contexto de construção de um terceiro governo Lula. Então, você já percebeu que esse é um curso que traz um enfoque no Lula, mas que na verdade é um curso sobre o Brasil das últimas décadas. Lula participou, mesmo que indiretamente, em todas as eleições desde a redemocratização, e é uma figura que nos permite fazer esse tipo de recorte. Não precisa gostar do Lula, ok? Não precisa. Ao longo do curso você pode tanto reforçar suas resistências ao projeto de Lula, do PT, como pode se simpatizar. Acho que isso vai depender mais de você do que de mim. Por mais que eu expresse minha opinião sobre vários temas, o intuito aqui é oferecer informações mais aprofundadas, dados, leituras com base científica que ultrapassem a abordagem assim apenas jornalística, né, que a gente costuma ter mais contato. Até por isso o título do curso, Lula para além das manchetes. Você pode continuar adquirindo apenas o curso Lula para além das manchetes, mas, novamente, sugiro que você aproveite essa super oferta de vários cursos juntos, um preço super acessível com vários bônus. E também o curso do Lula, várias pessoas fizeram e deram feedback positivo, né? Aliás, vários alunos que já tinham feito outros cursos vieram para fazer o curso de Lula, o que eu acho que é um ótimo sinal, né, de que eles gostaram dos primeiros cursos de fato e seguiram dando feedbacks positivos em relação ao curso Lula para além das manchetes. Então, vocês vão encontrar aqui, por exemplo, o relato do Max Michel, né, ele dizendo que o curso foi super agradável, aprendeu coisas novas e que foi muito importante revisar alguns pontos dessa trajetória. Super grato aí, né, pela forma como o conteúdo foi passado, foi organizado. A Bruna disse que achou o curso completíssimo, né, e essencial para quem quer entender a trajetória do PT e do Lula no Brasil, que a bibliografia de referência é ótima e que eu explico bem os temas complexos aí, de uma maneira fácil de entender. É ela que está falando, viu, gente? Um feedback super bacana de receber também. O Alessandro falou que ficou pensando no que falar para contribuir para a melhoria do curso, que ele queria trazer algumas críticas construtivas, mas que foi difícil porque gostou muito do curso mesmo, falou que foi ótimo. Então tá aí, eu sei que vocês já não aguentam mais ouvir falar de relato de outras pessoas, enfim, mas é isso, né? A gente tem muita coisa aqui no Brasil de AAS. São horas e horas de aula, né, divididas ali em vários módulos. Alguns cursos eu separei um pouquinho mais, aquelas aulas mais curtinhas para ficar mais fácil de assistir, mas outros eu deixei aulas um pouco mais densas mesmo, para você tirar um tempinho, né, sentar lá e assistir essa aula. Às vezes uma aula de 1 hora, até um pouco mais, eu dividi lá em 3 partes, para você conseguir se organizar se não tiver, né, um tempo grande para ver, mas assiste a primeira parte, sem essa de aula de 2 minutos, de 5 minutos, que honestamente eu não acho que isso seja suficiente para transmitir, né, para a gente trocar aqui uma informação que é tão densa e tão relevante. Mas não é um curso que vai exigir um conhecimento prévio, que você já tenha lido, já saiba muitas coisas. Não, é um curso que tem uma abordagem justamente que tenta incluir todo mundo, né? É útil para quem já tem uma carga teórica, uma bagagem, mas é também útil para quem está começando, para quem está curioso. Então, não há maiores restrições, a não ser para quem está com preguiça, né? Para quem não quer ouvir o outro lado, para quem não tem interesse em entender um pouco os processos, que quer continuar com as suas convicções. Aí, o curso não vai ser útil, né? Agora, se você tem interesse em saber mais, em aprofundar seus conhecimentos, desenvolver uma visão mais crítica, vem para o Brasil de AAS, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e que vai ter muito elemento aqui para te dar essa formação que você está buscando. A essa altura você já está vendo que nem esse vídeo aqui é um vídeo de 5 minutinhos, rapidinho, né, só para te convidar para comprar um curso. Eu já estou desbravando aqui alguns temas, fazendo algumas reflexões com vocês,
que é o que a gente vai ter ao longo das muitas horas de curso dentro da plataforma da Hotmart do Brasil de AES. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo ainda é porque você tem o perfil, tá vendo? Você está disposto a ver um vídeo um pouquinho mais longo, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é um vídeo mais longo que boa parte das pessoas na era do TikTok não vê. Tira antes, dá pause antes, fecha antes. Então, se você chegou até aqui, ó, esse já é um forte sinal de que você tem disposição, tem, né, de fato, os atributos necessários para conseguir fazer um curso, né, e não simplesmente comprar e depois perder o dinheiro, desistir, não assistir. Não, senta, você reserva um tempinho para investir no seu conhecimento, na sua formação, né, e você, se está aqui até agora, claramente tem essa capacidade. Então, para finalizar, não abusar demais também, eu vou mostrar como é que isso está estruturado dentro da plataforma da Hotmart, né? Vocês vão ver que algumas coisas são bem legais que a plataforma permite que a gente fazer. Então, vem comigo que eu vou abrir aqui agora a telinha para a gente ver junto. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Quando você entrar no curso, você vai ter acesso a essa plataforma, né, Brasil de AES aqui. Você pode recolher ou, né, abrir aqui esse menu lateral. E aí você tem, olha, é dividido em vários módulos que fica mais fácil. Um primeiro de apresentação, o segundo já com o curso, então, o Sistema Político Eleitoral Brasileiro, e aí várias aulas, olha, né, que você pode ir assistindo. Recomendo ver na ordem, né? Então você clica, assiste a aula, se quiser avaliar, isso me ajuda a entender, né, como é que está a recepção de aulas específicas. Você pode ir marcando as aulas como concluída à medida que você for assistindo. Reparem que lá em cima, olha, vai te dando o percentual das aulas já assistidas. Então aqui tem o Sistema Político Eleitoral Brasileiro, no final tem, ó, materiais complementares. Você tem o mini curso, né, que é um material extra que eu ofereci também, são aulas, 3 aulas explicando o sistema político também. História do Brasil a partir de problemas, que eu expliquei para vocês, a mesma história. Você clica, pode assistir uma aula, avaliar, marcar como concluída e assim vai, né? A gente tem vários dos cursos, tem materiais extras e aqui também o Lula para além das manchetes, aqui como módulo 6. Quero chamar a atenção para o seguinte, se vocês repararem, por exemplo, aqui, eu estava no curso Problemas do Brasil, né? História do Brasil a partir de problemas, e aqui eu coloco algumas tags, tá vendo? Essas tags aqui, elas ajudam a gente a encontrar temas específicos. Então, se você olhar, por exemplo, ó, escravidão não é o tema central dessa aula, porque a gente está falando de colonização. Mas é óbvio, são temas muito conexos. Mas se você quiser saber o que mais há sobre escravidão ao longo de todo o curso Brasil de AES, você pode clicar. E aqui ele vai te dar um recorte, tá vendo? A gente tem na aula de colonização uma abordagem sobre escravidão, mas especialmente na aula problema 4, em que a escravidão é o problema fundamental. Ok? Outra coisa que você pode fazer, patrimonialismo. Se você clicar em patrimonialismo, aqui, deixa eu ver, então apareceu aqui também. Você pode também, olha, buscar por alguma coisa. Então, se você não tivesse nessa aula, não tivesse vendo essas tags, você digitaria aqui, ó, patrimonialismo, e aí ela aparece onde que há a temática patrimonialismo, e aí inclui também outros módulos, né? Você vê que apareceu aqui o módulo 5. Se a gente pesquisar por racismo, vai aparecer em mais de uma aula. Se a gente pesquisar por presidencialismo, é bem provável que vai aparecer aqui em várias aulas, olha, do Sistema Político Eleitoral Brasileiro. Alguns nomes, né? Por exemplo, deixa eu ver, Getúlio Vargas. Talvez pelo acento, você pode ir tentando, né? Eu digitei errado, eu acho. Getúlio Vargas não encontra, então vamos tentar Era Vargas. Era Vargas aparece, tá vendo? E assim você vai tentando, né? Você pode ir pesquisando livremente JK, Lula. E você vai ver em várias aulas em que a gente menciona, que a gente trata um pouco sobre esse tema ou essa figura, né, especificamente que você esteja procurando. Ou você pode ir, como eu disse, diretamente por meio das tags que estão em cada uma dessas aulas. Bom, é isso. Vocês vão ver aqui uma série de outros bônus que ainda estou oferecendo. A gente tem o grupo do WhatsApp, a gente vai ter encontros periódicos feitos pelo Zoom ao vivo para conversar sobre política, para tirar dúvida.
eu faço uma espécie de curadoria de podcasts, de filmes, né, de indicações para você ir aprofundando seus conhecimentos também, para além do curso, né, das aulas comigo. Bom, esses 3 cursos, eu ofereci eles separadamente, como eu falei, e vendi cada um por R$ 467. É o valor que eu estou mantendo aqui. Se você quiser comprar um dos cursos separadamente, você vai pagar esse valor. Mas, se você comprar o acesso ao Brasil de AAS com todos os bônus, com todas as vantagens, você vai ter um conjunto de materiais ali que o valor seria de mais de 1.400, né, se você somar todos os cursos, aí, todos os valores, por 697. Né? Um valor bastante acessível, menos da metade, né, do que seria para ter acesso a todos os cursos, e você ainda pode parcelar na compra lá na Hotmart, que aí você consegue até 12 vezes de 69 alguma coisa, quer dizer, menos de R$70 por mês, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo produzido aqui ao longo de anos. Foram anos montando esses cursos, oferecendo, alguns deles eu ofereci mais de uma turma, então o material foi sendo aprimorado, trabalhado, para hoje está tudo aqui disponível para vocês, da forma como vocês viram lá na página da Hotmart. Honestamente, eu não sei se esse valor vai ser mantido durante muito tempo, então fica a minha dica para você, aproveita, está sendo lançado agora, o preço é esse, talvez mais para frente haja mudança, então não perde, aproveita, compra e vem seguir comigo no Brasil de AAS. Espero você lá então, um abraço e bons estudos!